Olá, bem-vindos ao audiobook da Agropecuária LS. Nos próximos minutos você poderá saber um pouco mais sobre como produzir um volumoso de qualidade. Aproveite este conteúdo, ele foi desenvolvido especialmente para você. Como produzir um volumoso de qualidade? O que é a produção de volumoso? A produção de volumoso se dá pelo crescimento vegetativo da planta, podendo ela ser nativa ou cultivada, sendo que elas possuem características produtivas diferentes, fator esse que deve ser avaliado no momento da implantação e utilização. Para que ocorra o crescimento vegetativo, é necessário que haja umidade, luminosidade, temperatura e fertilidade do solo. Levando em conta estes princípios, sabemos que as forrageiras tropicais são sazonais. Assim, durante o período seco do ano, a planta não encontra umidade, temperatura e a quantidade necessária de luminosidade para que ocorra seu pleno desenvolvimento, prejudicando assim seu crescimento, produtividade e capacidade de suporte. Levando em consideração os pontos já citados, podemos verificar que no Brasil tropical, devido à sazonalidade com a estação de chuvas e seca, obtemos diferentes taxas de lotação. Durante a estação chuvosa, conseguimos trabalhar com 1,75 a 1,8 A por hectare. E no período seco do ano, a capacidade de suporte da pastagem reduz drasticamente, restando duas alternativas: retirar os animais ou trabalhar com uma taxa reduzida ainda durante as chuvas. Economicamente, reduz a rentabilidade da propriedade. Para que não ocorra essa variação na taxa de lotação, a alternativa encontrada é a utilização de tecnologias que possibilitem a disponibilidade de forragem durante o período crítico do ano, seca. Atualmente, a nível de Brasil Central, temos duas alternativas. Em propriedades onde temos a integração lavoura-pecuária, podemos utilizar parte da área destinada à safrinha, com uma formação temporária de uma pastagem, onde os animais poderão pastejar durante o período seco do ano, palhada, sendo que esta área retorna para a agricultura em meados de setembro. Já em propriedades onde não se faz presente a integração, tem-se utilizado uma ferramenta chamada sequestro de animais, onde categorias sensíveis da propriedade são colocadas em um confinamento, onde é fornecido material conservado, silagem ou feno, acrescidas de uma ração ou proteinado. A conservação de volumosos deve ser planejada ainda durante a estação chuvosa e sempre deve ser levada em consideração a produtividade da forrageira escolhida. Dentre os métodos para a conservação de volumosos, os mais utilizados são o ensilamento e a fenação, sendo o primeiro o mais utilizado, tendo em vista os custos de produção, armazenamento e fornecimento deste material. Como você avalia o cenário nas fazendas do Brasil hoje e como é realizada a produção de volumoso? Na verdade, a utilização de volumoso conservado, no caso específico a silagem, o uso dessa ferramenta vem crescendo nas propriedades, onde pegamos categorias mais leves da propriedade, bezerros e bezerras desmamados e categorias sensíveis como precoces e superprecoces. Essas categorias possuem um consumo menor que categorias adultas. Utilizamos um confinamento nela, volumoso associado a uma fonte proteica e energética, base farelada, onde a gente consegue ter um ganho de peso aceitável. A técnica é excelente, porém devemos estar atentos aos custos, pois o retorno financeiro é fundamental. Em uma análise simples, na desmama, realizamos uma suplementação a pasto de um produto com 0,3 gramas quilo PV, acrescido ao custo de oportunidade da terra, arrendamento a R$ 40 animal mês, onde obtemos diária de R$ 4,50 a R$ 4,80 animal dia.
Já a diária de sequestro gira em torno de R$ 8,00 animal dia, com mesma suplementação farelada para este animal associada à silagem. Mesmo com um custo diário superior, quando comparado ao pastejo convencional, a grande diferença se dá no ganho de peso dos animais, onde o esperado para animais sob o regime de pastejo no inverno é de 300 gramas dia, já no sequestro temos um ganho aproximado de 700 gramas dia. Partindo do princípio que devemos fazer a conta em cima de arroba produzida, para atingir uma arroba a pasto são necessários 100 dias. Já no sequestro teremos 35 a 40 dias no máximo, sendo extremamente vantajoso, pois ganhamos tempo na operação. Por isso que muitas outras propriedades estão utilizando esta tecnologia, pois em um passado recente não tínhamos esta preocupação, pois os custos de produção e o valor da terra eram significativamente inferiores aos dias atuais. Hoje, com a agricultura com uma rentabilidade atraente, ela começa a pressionar o pecuarista a ter uma maior produtividade / rentabilidade na mesma área. Assim, sempre devemos estar preparados para intempéries que possam comprometer a produtividade, possuindo alternativas de manejo nutricional que possibilite a máxima eficiência econômica do rebanho. Os desafios que o produtor e a LS enfrentam. A pecuária brasileira enfrenta um desafio muito grande, que está diretamente relacionado ao perfil do pecuarista, onde temos os produtores conservadores que possuem um baixo investimento na propriedade, utilização de baixa tecnologia e, consequentemente, baixa produtividade. Também encontramos produtores com uma visão empresarial do negócio, que possuem uma tendência da utilização de tecnologia crescente, aumento da produtividade, porém sempre com o acompanhamento preciso dos dados e rentabilidade. Nos últimos anos e com a pandemia, encontramos problemas na macroeconomia, onde, devido aos preços das commodities, existe uma tendência na redução da utilização da adubação adequada, pois houve um incremento no preço de adubo e fertilizantes, impactando diretamente na produtividade da silagem. Um exemplo claro é o preço da ureia, que há 2 anos variava em torno de R$ 1.800, hoje com valor atualizado de R$ 5.600. O mesmo exemplo pode ser utilizado na questão do cloreto de potássio, que teve uma valorização bastante significativa. Estas alterações no custo de produção acendem uma luz vermelha no fim do túnel, onde o produtor que não realizar uma correta adubação, o mesmo poderá ter uma produtividade de volumoso aquém do esperado, colocando em risco todo o planejamento nutricional forrageiro da propriedade. Hoje a LS encontra um grande desafio que, além de ser uma produtora de genética, ela deve possuir uma produtividade e rentabilidade por hectare muito superior à média nacional, possuindo uma taxa de lotação extremamente desafiadora na propriedade, que para durante período seco do ano necessitamos da utilização de 2 ferramentas: a palhada, oriunda da integração lavoura/pecuária, e o sequestro, possibilitando assim uma capacidade de suporte constante. Como qualquer outro produto tecnificado no Brasil, a LS enfrenta os desafios inerentes à compra de insumos, fertilizantes, suplementos, entre outros, e prestadores de serviços necessários para a colheita da forrageira. Quais os cuidados necessários que o produtor deve ter? Primeiro, fazer silagem não é basicamente uma receita de bolo. Temos que ter vários cuidados: forrageira escolhida, milho, sorgo, mombaça e etc. Sendo que a escolha deve ser conduzida em cima da fertilidade do solo, região e nível de tecnificação da propriedade. Muito importante acertar o ponto ideal de colheita, que varia de acordo com a forrageira escolhida,
Quando falamos de milho, a colheita normalmente ocorre em torno de 95 a 105 dias de ciclo, onde a planta estará com uma matéria seca em torno de 28 a 32%. Quando realizamos o corte de uma planta do gênero Panicum, a altura de corte poderá variar de 1,4 a 1,8 metros de altura. Após decidido o momento do corte, temos que ter atenção no tamanho das partículas e na utilização de um inoculante adequado para a forrageira escolhida. A regulagem precisa da colheitadeira possibilitará um tamanho homogêneo das partículas, que deverá ser avaliado utilizando o conjunto de peneiras, Penn State. Este cuidado se faz necessário, pois se trabalharmos com partículas muito grandes, teremos problemas com a compactação do silo e possível seleção de material já no coxo, durante o fornecimento aos animais. Já se trabalharmos com partículas muito pequenas, poderemos ter problemas quanto à saúde ruminal dos animais, aumentando os casos de acidose ruminal e laminite. Portanto, recomenda-se que 80% do material analisado fique retido nas peneiras de 8 a 4 milímetros. A escolha do inoculante adequado é de fundamental importância, pois este será responsável pela conservação deste material, além do produto ser oriundo de uma empresa idônea. O mesmo deve ter uma taxa de inoculação maior ou igual a 110.000 UFG/grama, unidades formadoras de colônia. Usualmente utilizamos inoculantes que possuem em sua formulação bactérias homofermentativas, Heterococcus faecium, Lactobacillus plantarum e Lactococcus lactis, com uma taxa de inoculação de 150.000 UFG/grama, possibilitando assim uma excelente fermentação e, consecutivamente, uma produção adequada de ácidos para a conservação deste material. Seguindo o processo de ensilagem, a compactação do silo possui um papel muito importante na qualidade da silagem. Uma boa densidade para uma silagem é superior a 600 gramas/M3. Sendo que, a atingirmos essa meta, devemos trabalhar com um peso adequado de tratores realizando a compactação. Este peso deve estar em torno de 40% do material recebido por hora no silo. Assim, se ocorre o recebimento de 70 toneladas de material, necessitaremos de um peso de 28 toneladas de trator, realizando a compactação durante 110% do tempo de colheita. Na LS existe algum tipo de cuidado a mais, algo especial? Hoje na LS temos preocupação com todo o processo, que vai desde o ponto de corte, tamanho de partícula, dimensionamento do silo e compactação. Porém, no momento de finalizar o silo, onde realizamos o fechamento do silo e vedação, estamos utilizando uma tecnologia de ponta, onde inserimos uma barreira de oxigênio, Silage Seal, que impede a entrada de oxigênio no interior do silo, melhorando o processo fermentativo e tornando as perdas de superfície inexistentes. Diferentemente das lonas dupla face, o Silage Seal é um filme de poliamida que é aplicado abaixo da lona dupla face, que reduz significativamente as perdas superficiais por decomposição aeróbica. Quais os ganhos e benefícios para quem faz produção de volumoso? Os ganhos são os mais variados, porém podemos citar uma taxa de lotação constante ao longo do ano, pois temos a forragem conservada para a suplementação para qualquer categoria durante o período seco do ano. Outra vantagem muito importante é a possibilidade de ajuste da dieta de alguma categoria que necessitamos um ganho de peso para a reposição do score de condição corporal. Como a LS trabalha a questão da nutrição na cria? Basicamente, nós buscamos sempre atender às exigências do animal. Durante o verão, temos grande disponibilidade de capim, e este atende às exigências dos animais no âmbito da energia e proteína. A questão de minerais, os mesmos são suplementados através do fornecimento de sal mineral diretamente nos coxos apropriados,
sempre levando em consideração os microminerais responsáveis pela reprodução, como zinco, cobre, cobalto e iodo. No inverno, as pastagens, após completarem o ciclo vegetativo, naturalmente, reduzem sua composição proteica, bem como ocorre um aumento da matéria seca. Com a redução do teor proteico da planta, a exigência alimentar do animal começa a não ser suprida. Portanto, nesse período, se faz necessária a suplementação com mineral ureado ou um suplemento proteinado. O suplemento ureado, 15, 20, 27%, é utilizado normalmente em categorias adultas, que possuem uma exigência nutricional menor. Assim, podemos utilizar um produto de consumo baixo que conseguirá manter o score de condição corporal desses animais durante o período seco. O proteinado é uma outra ferramenta nutricional utilizada durante o período seco. Este, por sua vez, quando comparado ao ureado, apresenta um consumo maior, podendo variar entre 1 grama quilo a 3 gramas quilo peso vivo. Com relação aos bezerros, eles são apartados no inverno recebendo proteinado com mistura de milho. O objetivo de ganho é de 700 gramas dia durante a vida deste bezerro. Desta forma, obtemos um crescimento linear deste bezerro. Isso possibilita todo o desempenho genético sem limitação por comida. Qual o valor gerado para este produtor com produção volumoso eficiente? Produção de volumoso eficiente promove duas coisas: segurança financeira e alimentar. Uma ferramenta extremamente versátil nos tempos modernos. Todos os anos ouvimos a mesma história. Este é um ano atípico. Nenhum ano é igual ao outro. Mas a única certeza que temos é que teremos o período seco e demandaremos volumoso para a suplementação. Assim, com o planejamento forrageiro nutricional, podemos nos precaver e confeccionar um volumoso com um custo atrativo. Sempre devemos ter comida em casa, pois sempre estaremos sujeitos a efeitos climáticos que poderão influenciar diretamente nas nossas decisões. A forrageira conservada traz oportunidade de uso ou para venda. Existem propriedades com falhas na produção devido chuvas. Atualmente estão comprando silagem a R$ 350. Este produtor tem segurança financeira e alimentar, garantindo alimento de qualidade sem preocupação. Consideramos uma ferramenta estratégica. Chegamos ao fim desse audiobook. Esperamos que você tenha aproveitado ao máximo e que as informações aqui apresentadas tenham esclarecido suas dúvidas. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima edição.